Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 21. Irmãos, depois de quase 3 anos, hoje nós vamos terminar a exposição no Evangelho de João. Eu lembro que quando o Henrique foi batizado, eu preguei o capítulo 2, comecei a pregar o capítulo 2. Ou seja, tem um bom tempo já, já tem quase 3 anos aí. Hoje nós vamos terminar esse precioso Evangelho, então hoje a nossa mensagem está concentrada no verso de número 15 ao verso de número 25. Eu farei a leitura, peço que os irmãos me acompanhem. João capítulo 21, do verso 15 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te suplicamos este momento, ó Pai, para que o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para serem receptíveis à exposição da palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, que a Tua palavra seja uma espada em nossas vidas, para nos exortar, para nos corrigir, para nos instruir, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, este é o último sermão do Evangelho de João, sermão de número 74. Eu tenho um pastor conhecido que pregou 92 sermões em João. Eu preguei 74 e já estava doido para terminar. Essa então é a última pregação do Evangelho de João. E nessa última mensagem está diante de nós um texto muito conhecido desse Evangelho.
a saber, a restauração de Pedro. Esse texto, irmãos, é um texto até um tanto comovente, pois mostra o desfecho da história envolvendo a traição por parte de Pedro contra o Senhor Jesus. E de fato, irmãos, essa história merecia esse, vamos dizer assim, né? Não vou dizer um final feliz, porque Jesus dá uma profecia para Pedro aqui, né? Mas merecia esse desfecho na vida de Pedro. E, meus irmãos, esse texto é repleto de significados profundos. E eu suspeito, irmãos, que às vezes nós somos induzidos a interpretar esse encontro de Jesus com Pedro erroneamente. E eu vou explicar. No último sermão, em João, eu até disse que, na mente de Pedro, talvez ele esperasse uma reação totalmente negativa por parte de Jesus. Talvez ele pensava, agora Jesus vai acabar comigo, pois eu traí o Senhor, agora ele vai acabar com a minha raça. Mas não é isso que nós vemos no texto. Jesus não recebeu Pedro com sentimentos de vingança, mas Jesus o restaura para que ele cumpra o seu ministério apostólico. No entanto, meus irmãos, isso não significa que Jesus ignorou completamente o pecado de Pedro. E aqui que mora o perigo. Eu acho que há um risco de nós acharmos que Jesus agora não liga mais para o passado de Pedro, como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, isso é passado, vamos olhar para frente agora, pastorei as minhas ovelhas. Não, meus irmãos. Jesus trata o pecado de Pedro. Pode até ser que não está totalmente explícito no texto, mas Jesus trata o pecado do seu servo. Ao olharmos para esse texto, devemos aplicar isso em nossas vidas também. Jesus trata o nosso pecado, Jesus trata o seu pecado, e isso é uma bênção, irmãos. Se você é filho de Deus, você pode ter certeza que Ele trata o seu pecado. Ele tratou o pecado de Pedro, restaurando ele ao seu ministério apostólico, que é o que nós veremos a seguir. Jesus não ignora o pecado de Pedro. E às vezes, irmãos, a gente vê muitas aplicações bíblicas. Não olhe para o passado, agora é para frente. Mas o pecado precisa ser tratado, irmãos. O passado não pode definir o nosso futuro, isso é fato. Mas nós não podemos ignorar os erros do passado. Não podemos ignorar os pecados passados. A Bíblia fala isso quando fala dos pecados de Israel. Essas coisas foram escritas para que vocês não pequem, para que vocês não façam o que eles fizeram. De fato, meus irmãos, o nosso futuro não pode ser desenhado com base no nosso passado. Mas nós não podemos deixar o pecado sem ser tratado, irmãos. Porque quando o pecado não é tratado, você pode ter certeza que ele volta. E ele volta com mais intensidade. E Jesus aqui trata o pecado de Pedro. Ele não ignora o seu pecado. Você pode até tentar esconder o seu pecado. Você pode até tentar manter pecados ocultos em seu coração. Mas Jesus sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Ele cuida de nós como bom pastor, tratando o nosso pecado. Então a narrativa prossegue nos versos 15 a 7, com essas perguntas de Jesus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aqui, irmãos, eu preciso fazer alguns comentários sobre esse trecho. Muito provavelmente você já ouviu alguma pregação nesse texto em que o pregador diz que aqui Jesus usou dois verbos para falar sobre amor. Um verbo é o verbo ágape, que é o verbo que Jesus usa nas duas primeiras perguntas, que é o verbo para falar sobre amor, um amor sacrificial, um amor mais profundo. E tem o outro verbo, que é o verbo que Pedro usa, que é o verbo filéu. Quando ele fala, eu amo o Senhor, mas ele usa o verbo filéu, que é um amor mais de afeição, um amor de amigo.
E na última pergunta que Jesus fala para Pedro, ele muda o verbo para filéu no lugar de ágape, que é o amor sacrificial. Você já ouviu algo nesse sentido sobre esse texto? Pois bem, irmãos, essa interpretação não se sustenta exegeticamente. Segundo essa interpretação, o verbo ágape significa esse amor sacrificial, e o verbo filéu é um amor de amigo, um amor de afeição. Eu amo, mas não amo, não. Eu tenho apenas afeição. Não que a pessoa ama de fato. No verso 15, Jesus usa o verbo ágape para perguntar a Pedro. E Pedro responde com o verbo filéu. Tu me amas, Pedro? Jesus pergunta. E Pedro responde, Senhor, eu tenho afeição por ti. Segundo essa interpretação. No verso 16, é a mesma coisa. Jesus pergunta com o verbo ágape. E Pedro responde com o verbo filéu. E no verso 17, Jesus muda o verbo e aí Pedro fica triste. Irmãos, essa variação desses dois verbos, de fato, existe no texto. Aqui existe o verbo ágape e o verbo filéu. Mas essa interpretação de que um verbo se trata de um amor mais profundo e que o outro verbo é um amor mais brando, um amor de amigo, e que Jesus ficou triste por isso, não se sustenta exegeticamente. Por exemplo, João capítulo 16, verso 27 diz assim, isso aqui é só um dos exemplos, irmãos, tem vários. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O verbo amar aqui é o verbo filéu, não é o ágape, que é o amor sacrificial. Será que o Pai não nos ama de forma sacrificial? A verdade é, meus irmãos, que são sinônimos. E João usa sinônimos no seu evangelho inteiro. Então, essa interpretação não se sustenta exegeticamente. Eu dei só um exemplo, mas tem vários. Depois eu posso passar para os irmãos. Mas existem questões no texto que merecem a nossa atenção. E aqui, irmãos, nitidamente, Jesus quer trazer à memória de Pedro o seu pecado. Dos versos 15 a 17, possui uma estreita relação com a ocasião em que Pedro afirma que ele estaria pronto para morrer por Jesus e também com o episódio em que Pedro negou Jesus. Jesus propositalmente quis organizar essa cena para lembrar Pedro de algumas coisas que aconteceram no passado. Pedro negou Jesus incisivamente 3 vezes. E agora Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o ama. Jesus claramente quer trazer à memória de Pedro o seu pecado, para tratá-lo. Repare na pergunta que Jesus repete 3 vezes. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E meus irmãos, eu não acho que a pergunta aqui é sobre o tamanho do amor de Pedro. Eu não acho que é isso que Jesus quer saber. Jesus não está perguntando o quanto Pedro ama. A pergunta aqui não é sobre o que Pedro ama mais, se ele ama mais os seus amigos de pesca ou se ele ama mais a Jesus Cristo. A pergunta não é esta. A pergunta que Jesus está perguntando a Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses outros homens me amam? É isso que Jesus quer saber. E aqui, meus irmãos, isso foi uma flecha no coração de Pedro. Por que Jesus está perguntando isso? Veja, Jesus está perguntando, Pedro, você me ama mais do que eles me amam? Por que ele está perguntando isso? Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 27 a 31 diz assim: Então lhes disse Jesus, todos vós, falando aqui para os discípulos, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus disse, olha, todos vocês vão ficar escandalizados quando eu for preso. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes.
Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus disse para os discípulos: olha, todos vocês vão se escandalizar. E o que Pedro respondeu? Olha, Senhor, eles eu não sei, eles eu não confio muito não, mas eu confio em mim. Em mim eu confio, eu não nego, eu estou pronto para morrer, mesmo que eles venham se escandalizar. Eu me garanto, eu amo mais o Senhor do que todos esses homens, ainda que seja necessário eu morrer pelo Senhor. Eles eu não garanto não, mas eu amo mais, eu sou mais corajoso, eu tenho mais fé, eu não vou entregar o Senhor, eu não vou negar o Senhor. Se necessário for, eu morro com o Senhor. Veja, irmãos, que essa pergunta de Jesus teve um propósito. Jesus está tentando lembrar o Pedro: você me ama mais do que eles? Porque foi isso que Pedro demonstrou. Você me ama mais do que eles, Pedro? A pergunta de Jesus sonda as profundezas do coração de Pedro, do seu pecado da altivez, do orgulho próprio. E veja que Pedro não responde agora com base na intensidade do seu amor, tal como ele respondeu antes. Como que Pedro responde agora? Ele apela para o conhecimento de Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu amo o Senhor. Antes, Pedro respondeu com base no seu sentimento próprio. Senhor, eu amo, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Nas 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro, ele apela para o conhecimento de Jesus. Na terceira vez ele ainda é mais enfático: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que Pedro agora apela para o conhecimento de Jesus? Isso nos leva a outro episódio do ministério de Jesus, que foi quando Jesus encontrou com Pedro pela primeira vez. E eu creio que essa era a intenção de Jesus, pois Jesus chama Pedro aqui de Simão, que era o nome de Pedro antes dele ser chamado por Cristo. Lá em João capítulo 1, verso 32. João capítulo 1, verso 32 diz assim: então João testemunhou dizendo... João 30, isso. João 1, não, acho que é esse aqui não. É o texto em que Pedro se encontra com Jesus pela primeira vez. Não, eu me perdi aqui, irmãos, mas o fato é... Oi? Isso mesmo. O texto, verso 39, diz assim: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguia Jesus. Pedro não conhecia Jesus, ele ouviu o testemunho de João e começou a seguir Jesus. Essa é a primeira vez que os dois vão se encontrar. Aí diz assim o verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Agora preste atenção no verso 42, olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus ainda não tinha encontrado com Pedro. E o que Jesus disse para Pedro? Tu és Simão, filho de João. Pedro, eu te conheço. Pedro, eu sei quem é você. Eu sei o seu nome. Eu sei quem é seu pai. Tu és Simão, filho de João. E aqui Jesus diz que agora ele será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. E é curioso que agora, no capítulo 21, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? O que Pedro faz? Pedro apela para o conhecimento de Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor já sabia quem eu era antes de me encontrar contigo. E preste atenção na forma como Jesus pergunta a Pedro:
no capítulo 21. Simão perguntou a Simão, filho de João: Simão, filho de João, tu me amas? Da mesma forma como Jesus disse lá no capítulo 1. Jesus está trazendo à memória de Pedro as coisas passadas. E é curioso pensar, irmãos, por que Jesus chama ele aqui de Simão e não de Pedro? Porque foi o próprio Cristo que disse que agora ele seria chamado de Pedro. A ideia, meus irmãos, de dar um novo nome, quando Jesus faz isso, é como se Jesus estivesse dizendo a ele: olha, agora você tem uma nova identidade. Mas agora Jesus chama ele de Simão, que era o seu nome antes. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, quando você me negou, você agiu como se fosse Simão, como se você ainda não tivesse uma nova identidade. E Pedro certamente percebeu isso, irmãos. Por isso que Pedro agora está dizendo, muito provavelmente, irmãos, Jesus, depois daquele dia do capítulo 1, Jesus provavelmente nunca mais se referiu a Pedro como Simão. Agora era Pedro. E agora Jesus, nos momentos finais antes dele subir, ele se volta para Pedro e diz: Simão, filho de João. Isso deve ter sido, irmãos, uma espada no coração de Pedro. Pedro ouviu o Senhor Jesus chamando a ele da mesma forma que ele chamou, antes de dar a ele uma nova identidade, antes de mudar o seu nome para Pedro. Então Pedro responde: Senhor, eu falhei miseravelmente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já me conhecia antes mesmo de eu me encontrar com o Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Irmãos, a forma como Jesus trata o pecado de Pedro é como se fosse um filme passando na cabeça de Pedro. Tu és Simão, filho de João. E agora Jesus volta a falar a mesma coisa: Simão, filho de João, tu me amas. Eu imagino que quando Pedro escutou isso, ele deve ter... Sabe aquela expressão que a pessoa fala assim? Ele percebeu que Jesus estava trazendo aquele episódio de quando Jesus se encontrou com ele pela primeira vez. E o motivo disso tudo, meus irmãos, é que Jesus quer tratar o pecado de Pedro. Jesus quer que Pedro volte ao episódio em que ele se encontrou com Jesus pela primeira vez. Quando Jesus mudou o seu nome para Pedro. E agora Jesus chama ele pelo mesmo nome de novo, o nome de outrora. Perceba que no verso 17, Pedro se entristeceu. E ele se entristeceu não foi porque o verbo mudou, não tem nada disso, irmãos, porque na fala não faz diferença. Ele se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez. E essa deve ter sido a terceira vez que Pedro fez aquela expressão. Ele lembra que eu traí ele 3 vezes. Jesus lembra. Pois foi 3 vezes que Pedro negou Jesus, incisivamente negou com juramentos. Se até aqui Pedro não tinha se lembrado daquele dia em que ele estava sentado em volta de um braseiro, no pátio do Sinédrio, foi naquele momento que ele negou Jesus 3 vezes. Se Pedro não estava se lembrando desse fato, dele ter negado, ele se lembrou agora. E Pedro se entristeceu. Diz o verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu falhei, sabe que eu pequei contra o Senhor e eu estou arrependido. Eu amo o Senhor e o Senhor sabe disso, pois o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor já sabia o meu nome antes de eu me encontrar contigo. Novamente, irmãos, Jesus está tratando o pecado de Pedro, o seu pecado da altivez. Essa é uma lição que nós precisamos aprender também. Jesus trata o nosso pecado.
Aqui Jesus não age com nenhum sentimento de vingança. Como se, Pedro, isso é passado, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas, vamos deixar o passado de lado e vamos agora seguir em frente. Não, irmãos, o pecado precisa ser tratado. E Jesus está fazendo isso aqui com o seu servo. Já viu esse discurso? Você precisa esquecer o passado. Não é bem assim, irmãos. O passado não pode definir o nosso futuro de fato. Mas nós pecamos. E nós devemos lutar para que os desvios passados não sejam cometidos novamente. Isso só é possível quando Jesus trata o nosso pecado. O pecado que não é tratado, ele volta. Pode ter certeza. O pecado não pode ser tratado dessa forma, irmãos. Esqueça isso. Vamos olhar para frente. Não, irmãos, não é assim que Jesus faz. Os nossos pecados não podem ditar o rumo do nosso futuro, mas nós não podemos ignorá-los e não tratá-los. Pedro era uma pessoa cheia de amor próprio. Ele se colocava acima dos outros. A sua confiança em si mesmo foi a sua derrota. Pedro sempre foi capaz de apresentar a mais forte ostentação pessoal do que todos. Quando Jesus disse: todos vocês se escandalizarão quando eu for preso, qual foi a reação de Pedro? Não, Senhor. Eles eu não sei, mas comigo não. Eu me garanto. Jamais eu farei tal coisa, ainda que seja necessário eu morrer com o Senhor. Mas agora Pedro aprendeu a lição: a não contestar o conhecimento de Jesus. Porque, veja bem, Pedro contestou o conhecimento de Jesus. Jesus disse: todos vocês aqui vão se escandalizar. O que Pedro disse para ele? Senhor, o Senhor não conhece o meu coração. O Senhor não me conhece. Eu não vou negar o Senhor. E agora o que Pedro responde no capítulo 21? Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não vou ser louco de questionar o conhecimento do Senhor. Não há sinal de autojustificação na resposta de Pedro agora. Ele apenas apela para o fato de que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhecia o coração de Pedro. Pedro, eu conheço o seu coração, você também vai se escandalizar. E ainda mais, você vai me negar publicamente. Senhor, não, o Senhor não conhece o meu coração, o Senhor não me conhece. Sabe quando a pessoa fala assim: você não me conhece? Foi assim que, é como se Pedro estivesse dizendo isso para Jesus. Essa é uma lição que Pedro aprendeu e que nós também devemos aprender. A não confiar nos nossos próprios sentimentos. Jesus tratando o pecado de Pedro, está tratando o pecado de Pedro, o seu pecado do orgulho, da altivez. Jesus quer restaurar Pedro ao seu ministério. E para isso o seu pecado precisa ser tratado. Pedro disse publicamente: Senhor, esses aí eu não sei, mas eu me garanto, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Depois ele negou publicamente 3 vezes. E agora Jesus restaura Pedro publicamente também. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. E nas 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro, ele deu essa ordenança: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Agora Pedro demonstraria o seu amor a Jesus Cristo, servindo a sua igreja, servindo a sua noiva. Pedro não demonstraria a sua lealdade, o seu amor, a sua coragem, sacando espadas e cortando orelhas, mas servindo. Servindo. Pedro, você me ama? Então sirva a minha igreja. Pedro, você me ama? Dê a sua vida pelas minhas ovelhas. O amor de Pedro pelo seu Senhor está intimamente relacionado com o seu serviço ao reino. É assim que ele vai demonstrar o seu amor por Jesus. Há pessoas que dizem que amam a Cristo, mas odeiam a igreja. Não gostam da igreja, se afastam do corpo. Pedro, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, sirva a minha igreja. Isso certamente marcou Pedro, irmãos. Tanto é que ele escreveu depois
na sua primeira carta: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4. Se Pedro ama a Cristo, ele tem que amar a igreja. Isso também se aplica a nós, irmãos. Ninguém pode amar a Cristo sem amar a igreja. Se nós amamos Cristo, nós também devemos amar a igreja. Veja que Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Irmãos, eu sou chamado para alimentar as ovelhas de Cristo. É tarefa, principalmente dos pastores e dos presbíteros, alimentar as ovelhas de Cristo. Nós não somos chamados para entreter bodes e lobos. A ordenança de Cristo é para as suas ovelhas. Se entrar alguém aqui que não é ovelha, para cultuar, para ouvir, é uma bênção, mas eu não posso mudar o cardápio das ovelhas. A dieta das ovelhas permanece a mesma. Eu sou chamado para alimentar ovelhas. Se entrar alguém aqui que não é ovelha, senta, escuta e saboreia o alimento das ovelhas. Eu não posso mudar o cardápio. A dieta permanece a mesma. Deus alcança aqueles que ainda não são convertidos através do alimento que é oferecido para as ovelhas, que é a palavra de Deus. O texto então continua os versos 18 e 19, onde Jesus traz uma profecia para Pedro. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Jesus traz uma profecia para Pedro e também uma ordenança. Repare nas palavras de Cristo: quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Aqui Jesus está falando mais no sentido da maturidade espiritual de Pedro. Na sua imaturidade, Pedro fazia o que bem entendia. Se ele entendia que era uma boa ideia tirar a espada e cortar a orelha de alguém, ele fazia isso. Mas quando ele se tornasse maduro na fé, Pedro colocaria os interesses do próximo na frente, ele serviria a igreja de Cristo. Agora ele não sai andando, não vai aonde quer mais, não faz o que bem entende na sua cabeça. Quando Pedro atingisse a maturidade na fé, ele não mais serviria a si mesmo. Pedro, em sua mocidade, sempre queria sair. Você costumava cingir-te, andava por onde queria andar. Mas ao chegar à maturidade, chegaria um momento quando, longe de desfrutar a liberdade de fazer o que bem entendia, Pedro teria de se levantar os braços para que uma corda fosse amarrada em torno dele. Daí a expressão estenderás as mãos, e era uma expressão frequentemente usada por autores gregos para indicar crucificação. Levantar as mãos para que ele fosse amarrado na cruz. Pedro era mais velho que João. Quando João escreveu o seu evangelho, provavelmente Pedro já estava morto. Não dá para ter certeza, irmãos, se foram boatos ou não, mas os pais da igreja relataram sobre a morte de Pedro. Eusébio, por exemplo, escreveu o seguinte, nos primeiros séculos do cristianismo: mas Pedro parece ter pregado no Ponto e na Galácia e na Bitínia e na Capadócia e na Ásia, aos judeus da dispersão. E por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim mesmo ele pediu para morrer. A história diz que ele não se achava digno de ser crucificado igual o seu Senhor foi, então ele pediu
para ser crucificado de cabeça para baixo. Tertuliano também escreveu o seguinte: em Roma foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz. Curioso isso, irmãos. Ao mesmo tempo que Jesus restaura Pedro, ele diz de antemão que as coisas não serão fáceis. Pedro, você vai ficar velho, você vai ficar maduro na fé. E você vai sofrer pelo meu nome. Pedro glorificaria a Deus na sua morte. Pedro iria imitar a Cristo não só no tipo de morte que sofre, mas também, embora em menor extensão, ao dar glória a Deus através da sua morte. Depois que Cristo deu essa profecia, provavelmente Pedro viveu mais 30 anos. 30 anos com essa profecia na cabeça. E ele entendeu isso quando ele escreveu na sua carta: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. 1 Pedro capítulo 4, verso 14 e 16. Pedro foi morto provavelmente sob o governo de Nero, imperador de Roma. Aquele que negou o Senhor Jesus morreu como ele. Que coisa, né, irmãos? O verso 19 termina com a ordem a Pedro: siga-me. As coisas não serão fáceis, Pedro, mas você precisa me seguir. Não seguir literalmente de ir andando atrás, porque Jesus agora subiria para o Pai. Os apóstolos não mais desfrutariam da presença física de Jesus. Seguir no sentido de cumprir as ordenanças do Senhor, cumprir aquilo que Ele ordenou. E o texto então termina. O Evangelho de João termina, né? No verso 20 diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aqui é João, irmãos, que está seguindo os dois. Provavelmente nesse momento da conversa, Pedro estava andando com Jesus na praia. Pedro então percebeu que logo atrás estava vindo João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Pedro então perguntou: e quanto a este? É difícil interpretar essa pergunta de Pedro, irmãos. Jesus profetizou sobre o fim de Pedro. Para Pedro, o custo do discipulado seria altíssimo. O custo de seguir a Jesus custaria a sua vida. E agora Pedro pergunta a Jesus: e quanto àquele? E quanto a João? O que vai suceder dele? Ora, Pedro era um amigo íntimo de João. Naturalmente ele queria saber sobre o que iria acontecer com seu companheiro de pesca. E quanto a este, Senhor? O que vai acontecer com ele? E Jesus responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, Pedro, isso não é da sua conta. O que cabe a você é me seguir. E a história nos diz, irmãos, que João foi o único apóstolo que não foi martirizado por causa da fé. Embora ele não tenha escapado da perseguição, ele vai preso para a ilha de Pátimos, mas tudo indica que João não morreu martirizado. E por causa dessa resposta de Jesus, surgiu o boato de que João não morreria até a volta de Cristo. E o próprio João desmente esse boato no verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Foi: Pedro, não compete a você fazer essas perguntas. Irmãos, cada um de nós vamos ter lutas distintas. Era isso que Jesus estava respondendo para Pedro. As lutas são distintas.
As lutas que Pedro enfrentaria no seu ministério não seriam as mesmas lutas que João enfrentaria. Uns vão sofrer mais do que os outros por causa do nome de Cristo. O Senhor tem trabalho para cada um de nós e não compete a nós questionarmos a Deus o motivo de um sofrer mais do que os outros. Pedro foi martirizado, João provavelmente não. E daí? Não cabe a nós questionarmos isso. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, isso não é da sua conta. O que cabe a você é me seguir, ser fiel a mim, ser fiel à minha palavra. Cada um tem as suas dores, cada um tem as suas lutas que enfrentará no ministério. E é assim mesmo, irmãos. Tem pastores que enfrentam lutas diferentes das lutas que eu enfrento. Mas Deus tem trabalho para todos nós. O que cabe a nós é seguirmos o fiel e sumo pastor da igreja. Não cabe a nós questionarmos, Senhor, por que ele sofre mais? Por que uns têm mais sucesso? Por que uns vivem melhor do que outros? Por que uns são mais frutíferos no seu ministério do que outros? Por que uns pastoreiam megas igrejas e outros não? Não cabe a nós esse questionamento, irmãos. O que cabe a nós é seguir a Jesus e obedecer a tua palavra. As lutas são distintas, mas o ministério é o mesmo, né? O que podemos aprender com esse final do episódio de João, irmãos? Os versos 24 e 25 eu deixo para depois dessa breve conclusão aqui. A boa notícia, meus irmãos, é que Jesus trata o nosso pecado. E isso é uma boa notícia. Talvez você tenha pecados guardados no seu coração, que também precisam ser tratados por Jesus Cristo. E você tem medo de mexer nisso. Saiba que Jesus é o médico dos médicos, o grande médico dos médicos. Não deixa que uma doença tome conta da vida dos seus filhos. Talvez há pecados que você precisa tratar na sua vida. E você se recusa a pôr a mão nisso. Você se recusa de todas as maneiras tratar a doença. E meus irmãos, nós não devemos ter medo quando Jesus decide tratar o nosso pecado. É necessário e às vezes dói. Às vezes dói, mas é necessário. No Salmo 32, Davi nos conta, sobre a sua restauração e de como ele estava antes do seu pecado ser tratado. Ele diz no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Se há pecado no meio de nós, irmãos, que precisa ser tratado, que venhamos a confessar isso a Jesus. E que Jesus possa expor os nossos pecados como a luz do sol do meio-dia, para que o nosso pecado seja tratado, irmãos. O pecado que não é tratado é como um câncer que vai aumentando, vai passando para as outras áreas da vida. E a gente vai sendo cauterizado pelo pecado. Há pecados que algumas pessoas cometem hoje, que se olhar 15 anos atrás, a pessoa nem cogitava. Agora ela faz da maior naturalidade. Por quê? Não foi tratado e foi ficando. E o pecado foi sendo cauterizado, foi tomando conta. Meus irmãos, o nosso pecado precisa ser tratado. Jesus tinha muita coisa para Pedro ainda. Pedro faria muita coisa. Pedro pregaria um sermão, uma pregação expositiva em Atos, com milhares de conversões, mas antes Jesus tratou o pecado de Pedro. Nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não haverá pecado. E para que isso aconteça, precisamos ser tratados, irmãos.
Precisamos ser moldados ao caráter e à santidade do nosso Senhor Jesus. Jesus não ignora os nossos pecados. Se Jesus ignora os seus pecados, é porque você não é filho. Ele não ignora a doença dos seus filhos, os pecados dos seus filhos, ele os trata. Jesus não ignora os nossos pecados, antes ele os trata, e às vezes esse tratamento é dolorido, irmãos, mas é necessário. É necessário. O pecado precisa ser tratado, irmãos. E aqui, meus irmãos, eu também aplico isso para as crianças. As crianças também pecam, não é verdade? E às vezes, assim como os adultos nem sempre entendem, quando Cristo decide tratar os nossos pecados, às vezes as crianças também não entendem a disciplina dos pais. Mas a rebeldia, a desobediência, que também são pecados, também precisam ser tratados. E o instrumento que Deus coloca na vida das crianças são os pais, para tratar os pecados desde pequenos. Isso se aplica a todos nós, meus irmãos. A boa notícia, meus irmãos, da restauração de Pedro é que Jesus também trata o nosso pecado. E o Evangelho de João termina no verso 24 e 25. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João termina o seu evangelho dando o seu carimbo final, atestando a sua própria credibilidade. O seu testemunho é verdadeiro. E veja, João era um judeu. Ele conhecia muito bem o valor de um juramento diante de Deus. Então ele diz que o seu evangelho é apenas a ponta do iceberg do ministério terreno de Jesus. Poderia haver muitos outros evangelhos testificando a pessoa e a obra de Cristo, tantos que o mundo inteiro não poderia conter. Mas nós temos o suficiente, irmãos. O evangelho de João é suficiente para nós. Apenas com o evangelho de João, apenas com o que ele registrou, já é difícil conter. Eu não posso conter o evangelho de João. Imagina conter tudo o que Cristo fez. Imagina se João tivesse registrado todas as coisas que Jesus fez. Já é difícil conter a grandeza desse evangelho somente com a ponta do iceberg. Imagina se João tivesse relatado tudo. Mas o registro que nós temos, meus irmãos, é suficiente para saciar o nosso apetite e nos chamar de volta a esse testemunho repetidas vezes em nossas vidas. Pois esses foram os sinais, as coisas que Jesus fez e que marcaram a vida de João, e que o Espírito Santo quis que João registrasse. Muitos dos pais da igreja tiveram contato com os apóstolos que estiveram com Cristo. Esses pais da igreja são chamados de pais apostólicos, ou pais capadócios, um negócio assim, do período apostólico, né, dos pais da igreja. Policarpo de Esmirna foi um desses. Policarpo foi discípulo de João. Ele esteve pessoalmente com João. Irineu, por sua vez, foi discípulo de Policarpo. E em uma de suas cartas, Irineu escreveu sobre os relatos de Policarpo, de quando ele esteve com o apóstolo João, e como que João contava as conversas que ele tinha com Jesus. E nessa carta, Irineu escreveu o seguinte: recordo-me dos acontecimentos daqueles dias com mais clareza do que daqueles que têm ocorrido recentemente. Pois aquilo que aprendemos enquanto somos crianças cresce junto à alma e fica unido a ela, de modo que posso falar até mesmo do lugar em que o abençoado Policarpo se assentava para os debates, como entrava e saía o caráter de sua vida, a aparência de seu corpo, a mensagem que pregava ao povo, como contava suas conversas com João e os outros que haviam visto o Senhor,
como se lembrava das palavras deles, quais eram as coisas concernentes ao Senhor que ouvira deles, inclusive os milagres e os ensinos dele, e como Policarpo havia recebido isso da parte das testemunhas oculares da palavra da vida, e relatou todas as coisas de conformidade com as Escrituras. Aqui João relatou apenas a ponta do iceberg, mas João tinha muita história para contar. Mas isso aqui é suficiente para nós, meus irmãos. Os milagres de Jesus foram muitos, e aqueles mais impactantes a João, e aqueles que o Espírito Santo quis que João registrasse no seu evangelho, estão aqui. E foram esses que impactaram a João, impactaram a vida de Policarpo, impactaram a vida de Irineu, e hoje esses relatos também impactam as nossas vidas, impactam a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus. Jesus fez muitas outras coisas, e João com certeza sabe cada uma delas. Se João pudesse escrever um livro contando todas elas, ele até escreveria, mas ele julgou, pela inspiração do Espírito Santo, que isso aqui é suficiente para a nossa salvação. Que Deus os abençoe, irmãos.